Vinham do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu. Olá, Marco Silva. Hoje, programa especial da Voz de Israel. Hoje vamos falar de outro tema que está ligado com a sociedade pervertida e maligna que nós estamos vivendo nos últimos dias. E se você tem interesse, ama os seus filhos, suas filhas, sua família, respeita a família de um modo geral, você não deve deixar de compartilhar esse programa e assistir. Porque hoje, eu estudando essa palavra que eu sempre estudo, ouvindo o que interessa para mim, que costumo meditar todos os dias na palavra do Deus de Israel, que eu dei da Bíblia, e não devo ficar calado diante da situação que estamos vivendo. E hoje eu fui despertado para falar a você que tem acompanhado sobre um assunto que tem tudo a ver com a situação do nosso país e do mundo de um modo geral, mas principalmente o Brasil. Então, o que eu quero trazer para você hoje? Olha, o que eu vou falar é muito sério, muito forte, mas você não tem como refutar, negar o que eu vou aqui dizer. Estamos vendo um tempo difícil. Isso está descrito na palavra do Eterno, nessa Bíblia, inclusive no Brit Hadashah, que é para você cristão no Novo Testamento, lá na segunda carta do apóstolo Shaul, que o cristão chama de Paulo, no capítulo 3, falando dos tempos difíceis dos últimos dias, de pessoas cada vez mais amantes de si mesmas, egoístas, irreverentes, insubmissas, insubordinadas, traidoras, atrevidas, pessoas que realmente amam o prazer da carne, a viver enganando, adulterando, mentindo para se dar bem. Uma coisa que não precisa ser religioso, nenhum cientista, nenhum um sábio, uma pessoa altamente inteligente ou diferente para entender que isso é verdade, que estamos vendo. Cada dia que passa, a sociedade está cada vez mais pervertida e maligna. Que uma pessoa que é irreverente, insubmissa, atrevida, que não respeita pai e mãe, entendeu? Que é insubordinada, que realmente mente, engana, rouba e ama os prazeres da carne, pelo seu egoísmo, faz parte de uma sociedade perversa e maligna. Não tem como ser diferente. Isso não mudou. Isso não é de hoje. E nem vai mudar tão cedo. Agora, como eu disse no programa passado, especial, nós temos como fazer por onde isso ser minorado. Eu estou querendo levar você com essa conversa até agora. Eu estou querendo mostrar a você o tema desse programa que você viu aí. Fala Yeshua versus Barrabás, que você cristão conhece como Barrabás. Não existe Barrabás, existe um homem chamado Bar, que é filho de Abás. Barrabás, que a igreja transformou em Barrabás. Mas Barrabás, quem era Barrabás? Barrabás era um ladrão, um assassino, um marginal, um bandido, no mínimo um bandido, a história de Barrabás. Mas era um homem que tinha muitos seguidores. Muitas pessoas amavam Barrabás, o Barrabás. Ele era uma pessoa bem quista por muita gente. Como estamos vendo hoje, um elemento aqui no país, um pinguço, um ladrão, que não tem como discutir que isso não é verdade, porque recentemente eu conversava com um vizinho aqui, ele é de Garanhuns, a terra do bandido, do elemento, e ele disse que esse rapaz era o pai dele lá em Garanhuns, já era ladrão, desde o tempo de adolescente, era um ladrão já. Infelizmente, essa coisa de ladrão, adúltero, assassino, gente que gosta de enganar, de roubar, de mentir, isso tem uma herança, isso tem uma carga genética que passa de pai para filho. E ela perpetua-se. O cara não muda. Nada aqui acontece por acaso. Então esse elemento que está aí, que já é tido e já havido e condenado por roubo, por engano, por mentira, por defraudar a nação,
nada mais, nada menos é do que a perpetuação do espírito, que a palavra chama de Tubal-Caim, que é o espírito da malignidade, que vem de Caim, que representa, ainda que não tenha existido, representa o mal, ainda que o mal para muita gente não exista, porque para muita gente que fica filosofa, viaja na maionese, diz que o mal é a ausência do bem, mas o povo vai nessa, crê nessas coisas, e anda assim. E é por isso que as pessoas aí seguem a homens como Abas, e o elemento que hoje está aí sendo o vencedor para voltar à cena do crime. E muita gente, ainda que haja fraude, porque não tem como ser diferente. Há provas aí que há lugares no país onde apenas havia 150 mil pessoas para votar, a urna lá deu 300 mil pessoas, não apuraram, votando nesse elemento. Está sendo investigado essa fraude que está clara. Eu falei no programa passado que será possível que aquelas manifestações nas ruas de todo o Brasil foi fake, foi mentira, foi engano, foi coisa forjada por Bolsonaro e pelo pessoal que anda com ele, que o apoia. Isso convence a quem? Mas o mal continua se perpetuando enquanto houver debaixo do sol desse planeta essa raça podre, humana, pervertida e maligna. O outro homem que está do outro lado, Yeshua Ben Youssef, que o cristão conhece por Jesus Cristo, homem que existiu ou não, embora há fato histórico acerca dele, porque o próprio Flávio José fala sobre ele, Tácito também, a história, ainda que para muita gente ele seja um mito, este homem trouxe um testemunho de vida. Ele veio falar e dar testemunho da verdade. A verdade que liberta. O candidato presidente atual que está aí veio com essa filosofia, com esse pensamento. Um patriota que luta contra a corrupção, luta contra a imoralidade, contra a degradação da família, um homem que defende os bons costumes, o pudor, porque um militar do Exército, um militar das Forças Armadas, uma das prerrogativas para ser militar no Exército é que você seja uma pessoa que preserve o pudor e o pudor, porque isso é passível de punição e de expulsão das Forças Armadas, se a pessoa não tem isso. É isso que ele está tentando prosseguir com esse trabalho que mudou esse país, que havia esquecido da sua bandeira, do seu patriotismo, porque um país como o Brasil, continental desse, país que tem tudo para ser o número 1 do mundo, vivendo a situação, viveu até pelo menos 2017. Uma coisa terrível. E estão tentando fazer por onde, ainda que com fraude, mas comprando pessoas, porque não há dúvida que as pessoas que hoje estão julgando esse país é comparável ao Sinedrinho, o Sanedrinho, o Sinédrio da época desse Jesus Cristo de Yeshua. Homens, sacerdotes, juízes, comprados, colocados no poder para julgar as causas maiores do povo de Israel. Um STF da época. Veja que nada de novo debaixo do sol, como bem afirma Salomão, em hebraico, o rei Salomão, no seu livro chamado Eclesiastes. Nada de novo debaixo do sol. O que é, já foi, e o que há de vir também já foi. Estamos vendo a repetição da história. Há mais de 2000 anos atrás, essa história aconteceu com um povo que foi instruído pelos saduceus e fariseus hipócritas e outros religiosos que faziam parte do Sinédrio, do Sanedrim lá em Israel. E quem vê Israel, pensa que Israel é apenas o país de Israel, o pessoal que está em Israel.
A Bíblia fala de Israel, o país físico, mas o Israel aí não se estende apenas ao país físico, estende às pessoas, que é povo que o Eterno escolheu, que é Israel do Eterno. E é o povo que está por toda a terra. Não se limita e não ficou apenas lá na terra de Israel, em Jerusalém, na Galiléia, em Haifa. Não, está pelo mundo todo, porque o povo do Eterno foi espalhado por toda a terra pelo que eles fizeram. As atrocidades que acometeram os judeus e os israelitas, de um modo geral, no mundo todo, foi o que eles plantaram. O Brasil vai para o mesmo caminho de dor, sofrimento e morte, como está acontecendo com a Venezuela, a Colômbia, a Argentina, os países onde tem pessoas que defendem esse comunismo que é balela. É só para eles. Pessoas estão morrendo, fugindo, sendo expulsos dos seus países, como aconteceu em 70, quando o imperador Vespasiano mandou seu filho, o general Tito, para Jerusalém, acabar com a revolta lá e destruir Jerusalém. Teve que expulsar os judeus de lá, os israelitas de lá. E depois, 75 depois da morte de Yeshua, o Jesus Cristo para você, o resto que tem em Jerusalém, Israel, foi expulso, foi jogado fora daquela região pelo imperador Adriano. E esse povo foi sendo espalhado por toda a terra. O nosso país, Brasil, já falei, é formado pelos judeus, os israelitas que vieram da Espanha, onde 75 mil judeus foram expulsos num só dia, pelo rei Fernando de Aragão e pela rainha Isabel de Castela para Portugal, e depois, em 1511, para o Brasil, por Dom Manuel, que desde que foi formado com o término do Império, os ladrões passaram a fazer a festa nesse país, roubando, defraudando. Mesmo os portugueses antes já aqui roubavam, levavam as coisas para Portugal, porque aqui era uma colônia deles. Isso não é tão assim relevante como é relevante a história da política no Brasil. Políticos que nasceram para roubar, para enganar as pessoas. E infelizmente, isso é triste. Eu nasci na Paraíba, aqui em João Pessoa, sou considerado um nordestino, conheço o Nordeste. É um lugar realmente triste com relação a essas coisas. As pessoas mais ignorantes desse país estão nessa região. Uma região que no passado o título de coronel era comprado, como os saduceus compraram o título de sacerdote lá no Sanedrim. Era comprado, alguém indicava comprar, pagava e ia para lá. Aqui no Nordeste, aqui teve já uma milícia de um coronel que o seu exército de garceiros é maior do que o exército brasileiro. Mudou a história? Não. Mas um homem veio para mudar isso. Há mais de 2.000 anos atrás, veio um homem para mudar isso. Veio contrariar esses saduceus, os fariseus hipócritas, os religiosos ebionitas, os zelotes, os essênios, religiosos que só entendem de religião, e os ladrões que só entendem de roubar e enganar as pessoas. A falta de respeito, de consideração para com o próximo. Esse homem, que ainda que tenha sido inventado, você não creia nele, a história, existindo ou não, ela tem uma mensagem. Vem ensinar as pessoas a amar o próximo como a si mesmo. Vem ensinar a pessoa a respeitar a família, honrar a sua esposa, seus filhos, os seus concidadãos. Isso não veio ensinar isso. O amor, que é justiça. Ele veio falar da justiça, que não havia justiça enquanto ele não estava aqui. Não havia justiça nesse mundo. Um mundo de injustiça que continua até hoje, porque há uma profecia acerca disso. Mas isso vai acabar, porque é uma profecia também da restauração de Israel, o povo que estava na perdição, vai voltar a fazer até chuvar. O Nordeste é o berço. É lamentável, mas é o berço desse tipo de gente. A ignorância de pessoas que são mal informadas e que aceitam tudo o que falam para ela. Há pessoas que até matam outras pessoas aqui no Nordeste porque alguém fala mal daquela pessoa para ela, ela nem conhece a pessoa, mas só por ter raiva da pessoa porque o cara contou, a pessoa falou sobre ela, ele vai e mata.
Imagina botar de volta um lobo para tomar conta de ovelhas. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas o povo escolheu Barrabás. E o povo aqui está preste, segundo essas estatísticas fraudulentas, porque a fraude tem que existir para sustentar a fraude na votação, essa fraude de pesquisa, colocando o elemento de volta no comando desse país. Através de quê? Jolo, areia, telha, Bolsa Família, que era uma coisa irrisória e hoje foi multiplicada mais de 3 vezes o que era antes, mas ensinando ideologia de gênero, criança de 3 a 4 anos escolhendo o sexo que tem que ser, nasceu com o sexo masculino, mas ele quer ser feminino, e o contrário, impondo a minoria, impondo em várias repartições públicas. Agora, você, quando vai preencher uma ficha, não tem mais o sexo. Não tem mais sexo para não contrariar quem não tem sexo. Isso existe, pelo amor de Deus. Mas é isso que esse elemento quer. O que o governo dele institui e as pessoas que defendem ele querem. Não tem outra saída para isso. Eles querem isso. Agora é a opção sexual. Dá licença, né? Mas é isso que tem acontecido. Você quer isso para sua família, para seu filho, para sua filha? Você quer que sua filha entre no banheiro e encontre um elemento, um homossexual urinando, pondo as suas partes para sua filha, para você, para sua esposa? Você quer que seu filho entre num colégio e veja uma criança na outra semana vestido como menino e daqui uma semana depois ele está vestido de saia, como fosse uma mulher? Você quer uma sociedade onde o governo imponha aos pais que a pessoa assista essas aulas de educação diabólica para seus filhos, e caso você não aceite, você vai ser preso, como acontece em alguns países aí da Europa, aí fora, do mundo afora? Por que isso não pode acontecer aqui, com esse tipo de gente? Então pensa nisso aí, leva isso para as pessoas, compartilha isso para as pessoas, faça a sua parte. É óbvio que o que está já escrito pelo Eterno, o Eterno sabe essa história, esse filme já passou para ele sabe como termina isso, mas eu não sei nem você sabe. Então façamos a nossa parte, lutemos por um Brasil melhor, por um Brasil que tem tudo para ser o melhor país do mundo, pela restauração da família, pela manutenção do pudor e do pudor, do respeito ao próximo. Quem é obrigado a aceitar a sua ideologia? O governo atual não quer impor isso, quer deixar a liberdade, você escolhe o que fazer. O cara quer ser homossexual, o direito dele, deixa que ele respeite. Uma sociedade que aceita, defende que 2 seres humanos do mesmo sexo criem uma criança, seja pai e mãe. É isso que você quer para a sua família, para os seus filhos? É o exemplo de família que você quer trazer para o futuro? Você tem a chance, com sua família e com a sua vontade de compartilhar, de poder alcançar outras pessoas, a não permitir que isso ocorra como ocorreu no passado. Isso aqui é uma analogia, entendeu? Que tem tudo a ver, embora não pareça para muita gente, mas é só analisar as coisas. Saduceus, fariseus hipócritas, religiosos, mas basicamente os saduceus, sacerdotes comprados, fariseus hipócritas, que instruíram o povo a escolher um bandido, um ladrão, assassino, em lugar de um homem que queria justiça, amor, respeito, consideração um pelos outros. Andar em retidão e integridade. Porque é isso que o Eterno busca nessa Bíblia, que chama Deus de Israel, que é de mim e de você. Que sejamos íntegros e retos. Retidão e integridade. Não é porque a maioria deseja andar nessa podridão, nessa perversão, nessa malignidade, que você vai fazer isso. Não. Faça a sua parte, até de que você seja a única pessoa a andar reta neste mundo, sendo justa, porque a justiça é prova de amor. Ninguém que não ama é justo. O injusto não ama. A justiça está em amar, corrigir, educar, disciplinar. Espero que você tenha entendido o que aqui falamos, que possa meditar nisso e, como disse, mas vou repetir, compartilhe esse vídeo, faça a diferença. Se você que me ouviu e assistiu o programa
tem alguma dúvida, quer entrar em contato conosco, aí está o nosso e-mail e também o telefone de contato. E o Eterno, o Senhor do céu e da terra, aquele que nos deu a vida, Eterno, ou seja, que Hashem, que Ele levanta o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e Ele levante a sua face sobre nós e nos dê a sua paz, porque é a paz que nós precisamos, não a paz que esse mundo busca, que jamais irá encontrar. Até a próxima oportunidade, se assim o Eterno, Senhor da terra, o nosso autor da vida, permitir.